Eu quero conversar com os senhores sobre um assunto chamado dupla vista. Já ouviram falar? Dupla vista significa o quê? Visão dupla, ver de dois modos. Isso ocorre o seguinte: certa vez nós estávamos com uma senhora se queixando que tinha seu pai doente em Brasília. E Brasília fica longe daqui de Belém do Pará, 2.200 quilômetros aproximadamente. E ela disse: meu pai está muito doente, eu gostaria de pedir socorro espiritual para ele. E nós então tínhamos no momento uma médium vidente. E tínhamos também uma outra médium de cura. E os espíritos em nossa volta, médicos espíritos que poderiam ajudar. Então nós dissemos: sente aqui, senhora, concentre-se na casa, no seu pai, lá em Brasília. Sente aqui a nossa vidente chamada Edimê, que era uma senhora vidente muito boa. E a médium de cura, evidentemente. E conversamos com os espíritos e dissemos: vamos viajar a Brasília agora, mentalmente, para ajudar o seu pai. Pense na casa, nele e tal. E dissemos: dona Edmê, acompanhe o raciocínio dela para a senhora seguir junto com o pensamento dela. E assim foi feito. De repente, a dona Edmê disse: chegamos na casa. A casa é assim, assim. Foi descrevendo. E ela disse: isso mesmo, isso mesmo. A mulher não falava nada, só ficava concentrada, pensando na casa. E a Edmê ia descrevendo tudo, e ela ia confirmando. Até mesmo na época tinha um telefone antigo desses pretos, que tinha caído no chão e rachado, mas ainda funcionava. E estava lá na casa do pai da mulher. E ela disse: estou vendo sobre a mesa um aparelho telefônico preto, rachado. Aí ela: papai ainda não trocou esse aparelho? Tudo a vidente confirmou. Por que isso acontecia? É porque a vidente se projetava espiritualmente junto com a senhora que estava pensando na casa do pai dela. E ao se projetar, o espírito da vidente seguia para lá, via e relatava para o corpo que estava conosco ali. Na verdade, não era bem só o corpo, porque o espírito não tinha deixado o corpo com um fenômeno do sono, por exemplo. Não. A Edmê, a médium, ainda estava ativa. Se nós penicássemos no braço dela, ela, claro, iria ai, ai, ia falar alguma coisa. Mas ela estava ali bem concentradinha e seu espírito projetando em Brasília junto com a senhora necessitada. E ela relatava tudo. Por que esse fenômeno ocorre? Esse fenômeno ocorre porque o espírito da vidente acompanha o outro, segue o outro. E isso nós chamamos de dupla vista. É uma mediunidade que nós temos. Vou dar exemplo. Jesus andando, indo para Jerusalém, ele sentiu necessidade de, claro, subir na jumentinha para entrar em Jerusalém. E onde ele ia arrumar essa jumentinha? Mas Jesus sabia. Chamou Pedro e disse: Pedro, vês essa montanha? Ele disse: sim, mestre. Pois é, de volta a essa montanha, atrás da montanha, há uma jumenta com um filhote amarrados. Chegando lá, você pegue o animal e traga para que eu monte nele e entre em Jerusalém e cumpra as profecias que diz que o mestre deles iria entrar em Jerusalém montado numa jumenta ou filhote de jumenta. E ele, o Pedro,
disse, lá tem uma jumentinha, tem, vá lá. E se o dono não permitir? Ele disse, explique para o dono que logo o devolverei, mas eu preciso usar o animal. Pois não. E Pedro foi, daí um pouquinho, trouxe o animal, apresentou a Jesus. Jesus montou nele e entrou em Jerusalém. Muito bem, mas por que Jesus sabia que após a montanha, ao lado da montanha, tinha esse animal lá, pastando? Porque Jesus usou o seu recurso de dupla vista, quer dizer, o Espírito de Jesus se projetou lá, viu e voltou. Não é que Jesus tenha saído do corpo, não. Ele só projetou o seu Espírito. Foi o suficiente, ainda mais Jesus, avançado que era, né? Viu e avisou Pedro. Isto é um recurso chamado dupla vista. Muitos médiuns têm, muitas pessoas têm e nem sabem. Não há nenhum milagre nisso, tá? Ocorre também que Pedro estava com seus apóstolos em outra oportunidade, ou seja, com seus amigos que também eram apóstolos, em outra oportunidade, pescando, lutando, tentando ganhar o seu sustento. E Jesus disse a ele algumas palavras, ele disse, mestre, trabalhamos a noite inteira, não conseguimos pegar nada, o mar está difícil hoje. Aí Jesus chegou no mar, olhou e disse, Pedro, jogue aqui, bem aqui, a rede. Ele, Senhor, já jogamos por todo lugar a noite toda. Pedro, estou dizendo, jogue bem aqui. Aí Pedro, obedecendo, jogou a rede. Eis que quando puxaram a rede, não conseguiu sozinho, foi preciso vários amigos conseguir ajudar para retirar a rede, porque ela veio repleta de peixes. Aí você diz, é um milagre dos peixes? Jesus produziu peixes? Não. Jesus não produziu peixes, nem houve nenhum milagre. É que Jesus, com a sua dupla vista, ou seja, projetou seu espírito no mar, andou, olhou e viu que ali tinha um cardume. Então é aqui, Pedro, jogue aqui. Jesus viu com o seu espírito, com a projeção do seu espírito, com essa possibilidade que nós chamamos de dupla vista, tá? Portanto, não há nenhum milagre nisso, isso é possível, desde que nós tenhamos essa mediunidade. Muitas pessoas têm e realizam fenômenos assim que os ignorantes pensam que ela é milagrosa. Ela pode fazer coisas que as pessoas comuns não podem. Realmente ela pode. Pode fazer um pouco mais do que a pessoa comum, porque ela projeta o seu espírito lá, ele vê e traz para o corpo as informações. Bem, terminei de falar com vocês sobre a mediunidade que nós comumente conhecemos, nós espíritas, conhecemos por dupla vista. Jesus, como era e é um espírito puro, muito desenvolvido, ele tinha e tem ainda, claro, todos os dons mediúnicos que se possa imaginar. E mais, aqueles que nós ainda não conhecemos, tá? Afinal, ele é um espírito puro. Ele está integrado à inteligência universal. Por isso ele é puro. Por isso ele diz, quem vê a mim, vê a Deus. Ou seja, eu sou a plenitude do amor. Eu sou aquele que estou encaixado na bondade divina, na inteligência geral do universo. Eu contribuo com essa inteligência, colocando a minha inteligência lá também. Enfim, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. O destino nosso, que é também ser tão puro quanto Jesus, que é o que nos espera e que nós vamos ainda
ajudar a decidir os destinos deste universo maravilhoso. Você ficou triste com isso? Não fique. Você já viu que para você o destino é maravilhoso? De que adiantaria dizer que você vai ganhar US$ 1 bilhão, 50 bilhões, US$ 1 trilhão? Que adiantaria isso para você? Adiantaria para desenvolver o seu orgulho, a sua vaidade, te prender mais na terra, te fazer ter muito medo da morte, medo de assalto, medo de tudo, viver uma vida cheia de ilusões e fantasia, porque você vai morrer mesmo. Eu vou, você, todos nós morreremos daqui um pouquinho. Pouquinho que eu digo são uns aninhos, né? Para mim demora mais, para vocês mais cedo, porque eu vou durar 100 anos. Será que vou? Bem, brincadeira minha, costumam fazer isso, mas não sabemos, né? Quando é que Deus vai nos chamar, quando é que é a hora, mas não existe bem maior do que o bem espiritual, porque ele é que é o tesouro que vai ficar em nós, como disse Jesus. Acumuleis tesouro no céu, onde não há traça, não há bandido, nada vai te roubar, e é um tesouro eterno. Realmente, o avanço espiritual, a luz é eterna. Beijo, fique com Deus.